Invoca esse nome. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor De vossa face. de vossa face. Fazei, Senhor, que vosso esplendor sobre nós, Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face, de vossa face, de vossa face. de vossa face. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Reconhecer Jesus ao partir o pão. A palavra de hoje nos fala das aparições de Jesus. Todo esse período que celebramos a Páscoa, todas as palavras que são colocadas nos finais de semana, são palavras que nos revelam as aparições do Senhor. Jesus, quando Ele ressuscita, Ele não vai direto para o céu. Ele não vai direto para o Pai. Ele ainda tem uma missão a cumprir. Ele precisa reunir os seus. Ele precisa colocar junto de novo aqueles que Ele chamou pelo nome, aqueles que foram escolhidos, aqueles que conviveram com Ele, aqueles que caminharam, que ouviram as suas palavras, viram os seus sinais e que formaram com Ele uma comunidade de vida.
e que diante do sofrimento se dispersaram. Foram cada um para um lado, com medo, pela perseguição, pelo sofrimento de Jesus. Ao verem o Senhor que havia anunciado tantas coisas, criado no coração deles uma esperança de algo novo, e de repente verem o Senhor que eles seguiam, silenciado na cruz, humilhado, despido de tudo, de toda dignidade, morto, sepultado. Era como se tudo aquilo que eles tivessem vivido durante tantos anos, caminhando ao lado do Senhor, como se tudo tivesse acabado. E Jesus tem uma missão quando volta da região dos mortos: reunir aqueles que vão fazer com que a sua ressurreição se propague de geração em geração. E nós vamos acompanhar todas as palavras onde o Senhor vai se manifestar, onde o Senhor vai falar, onde o Senhor vai deixar ser visto. E não era uma locução interior, uma visão interior, não, é uma aparição real do Senhor. Não é uma ideia, não é uma concepção pelas suas palavras, não, é concreto. Por isso que na palavra hoje ele vai dizer: toca na minha mão, toca no meu lado, tendes alguma coisa para comer. Não é a alma de Jesus que ressuscita, é o seu corpo que volta à vida, o seu corpo que ficou no sepulcro, e que ele desce à região dos mortos para trazer à vida aqueles que morreram antes de sua vinda. E quando ele ressuscita, ele tem uma outra missão: fazer voltar a esperança daqueles que foram sepultados com ele. Quantas vezes nós sepultamos os nossos sonhos, projetos, esperanças, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, diante de situações que achamos que não tem mais jeito, que não damos mais conta, que chegou no limite. Deus, não existe um limite, para Deus não existe um fim. Deus sempre é capaz de colocar um recomeço. Quando a vida vem e fala que acabou, Deus vai e recomeça todas as coisas. Deus é mestre em fazer recomeçar, em colocar um caminho onde não existe, em dar possibilidades aonde não há mais possibilidades. Toda a Sagrada Escritura, toda a Sagrada Escritura, vamos ver o recomeço de Deus. Um recomeço que Deus concede, um Deus que não desiste, um Deus que se levanta, um Deus que mesmo que pareça que tarda, que silencia, que dorme, mas no momento que Ele levanta, nada e ninguém pode resistir. Quando Deus determina e se levanta, todas as coisas têm de concorrer àquilo que é a vontade dEle, no tempo dEle, do jeito dEle, da forma dEle, do modo dEle. E esses domingos da ressurreição, esses domingos que nós celebramos a Páscoa, até chegar o dia que vamos celebrar a vinda do Espírito Santo, Pentecostes, a igreja professa a presença de um Deus vivo, de um Deus que não ficou no sepulcro, um Deus que não ficou na cruz. Nós anunciamos sim a sua morte, mas nós proclamamos: Ele está vivo. E se Ele está vivo, a morte não tem mais a última palavra, a doença não tem a última palavra, as dificuldades não têm a última palavra, porque se Ele vive, como diz São Paulo, nós vivemos nele também, pela graça da presença dEle, que é vivo na sua igreja, que sustenta a sua igreja, que caminha junto daqueles que colocam nele a confiança. E quando Jesus vai fazer a sua primeira aparição, Ele vai encontrar-se com Maria Madalena. É interessante o local onde Jesus escolhe. Jesus, tudo que Ele vai fazer é pensado, tem um sentido, em cada ato, em cada palavra, em cada gesto, em cada lugar, em cada encontro, em cada nome. Tudo tem um sentido divino, sobrenatural, por trás de cada gesto, cada situação, cada lugar, cada ato, cada pessoa na Sagrada Escritura. Tem um sentido teológico por trás. E Jesus, quando vai fazer a sua primeira aparição como ressuscitado, não foi em qualquer lugar e não foi com qualquer pessoa.
ele escolheu Maria Madalena. E o lugar onde ele encontra com Maria Madalena não é dentro do sepulcro. Por que procurais no meio dos mortos aquele que está vivo? Ele encontra com Maria Madalena no jardim. No jardim que tinha do lado de fora daquele sepulcro. O jardim que nos faz recordar o lugar onde o homem estava no início da criação. Onde o homem tinha intimidade com Deus. Onde o homem falava com Deus, onde o homem conversava com Deus, onde o homem tinha intimidade, onde escutava os passos do Senhor no final de toda a tarde, onde Deus dava tudo, onde não existia morte, onde não existia dor, onde não existia o sofrimento, o lugar da comunhão plena com Deus, o lugar desejado, o lugar para onde nós fomos criados. O encontro de Jesus com Maria Madalena é o encontro do ressuscitado com a humanidade pecadora, a humanidade que vivia situações contrárias, obscuras, como Maria Madalena. Mas aquele encontro vai demonstrar aquilo que a ressurreição faz: a vida nova, a superação, aquilo que Jesus fez na vida de Maria Madalena em vida, é aquilo que a força da ressurreição é capaz de fazer. Ao seu nome serão anunciados perdão dos pecados e a vida nova. A vida nova, a ressurreição que se vive não é quando nós saímos desse corpo, quando nós saímos dessa existência, não. A ressurreição, a força do ressuscitado inicia nesta vida. Inicia quando eu faço uma experiência pessoal com Ele. E quando a minha experiência é pessoal, real, concreta, não é sentimentos, a força da ressurreição me ressuscita. A presença do ressuscitado me traz vida nova. Se a minha experiência pessoal com o ressuscitado, quando ela é concreta, quando ela é real, verdadeira, não existe a possibilidade do ressuscitado se encontrar comigo, seja qual for a forma, e eu permanecer do mesmo modo. A força da ressurreição gera a ressurreição. Aquilo que Jesus fez na vida de Maria Madalena, e aquilo que Jesus fez na vida de todos os discípulos, que Ele foi atrás de um por um. Porque aqueles que fez a experiência com o ressuscitado, mesmo que em determinados momentos da vida, mesmo que em determinadas situações, diante de sofrimento, se perca o rumo, perca a direção, o Senhor não deixa perder. O Senhor vai ao encontro, o Senhor vai buscar, o Senhor vai trazer de volta. E bendito seja o Senhor que não subiu para o céu de uma única vez, mas vai mostrar que a sua misericórdia supera a traição, a negação, o abandono, a rejeição. E quando Deus escolhe uma alma, Ele não desiste, mesmo que aquela alma em alguns momentos fraqueja, caia, porque a misericórdia supera uma multidão de pecados. E Jesus foi atrás de um por um. E o contexto que Jesus encontra com aqueles que são seus é no mesmo contexto aonde Ele fez o chamado, aonde a pessoa nasceu na experiência com Deus. E ali Ele vai confirmando. Maria Madalena, encontrada diante de um túmulo, diante de um sepulcro, numa madrugada, fez um caminho na escuridão, o lugar onde Jesus a encontrou, morta pelos seus pecados, morta pela sua condição de vida, mas que quando faz o encontro com o ressuscitado, a vida é devolvida. O jardim que foi perdido pelo pecado de Adão e Eva é devolvido. E o jardim não é mais algo exterior, é interior. E quando é interior, nada e ninguém pode tirar. O orgulho que tirou o jardim de nós é devolvido pela humildade de Jesus, que nos concede a comunhão, a intimidade com Ele, o aproximar-se dEle de novo, o voltar-se, o poder ouvir Deus, o falar com Deus. A experiência do ressuscitado é um Deus que se manifesta à humanidade, mesmo diante da situação de pecado, e diz: eu te recebo de novo, eu te acolho de novo. Não importa o que você fez, não importa se você caiu, eu não desisto de você. Um Deus que é misericórdia, um Deus que é compaixão, que mostra os seus lados abertos, as suas mãos, e fala: toca aqui, toca no meu lado, toca nas minhas mãos, sinta, eu estou vivo,
E não importa que a vida tenha te machucado, tenha te chagado, tenha feito as marcas em você, você também vai viver mesmo com essas marcas. E Jesus então vai atrás de um por um. Um por um. Maria Madalena, Maria sua mãe, as outras mulheres. Jesus vai atrás de Pedro, João, que está numa pesca, do mesmo modo como Jesus chamou a primeira vez. Jesus vai atrás de Tomé, que não acreditou porque não viu. Jesus vai se apresentar à comunidade em oração. E Jesus vai aos discípulos de Emaús, que vão fazendo um caminho de retorno para casa. Sai do ambiente da comunidade, sai do convívio da comunidade de fé e vai fazer um caminho de novo. Tristes, abatidos, com o coração fechado, cegos pela tristeza. E Jesus se coloca no caminho deles. O evangelho da semana passada e o evangelho de hoje. O encontro de Jesus com dois discípulos chamados de Emaús, porque moravam na região de Emaús. E Jesus vai atrás de um por um, porque aqueles que foram eleitos no coração de Deus, nada pode tirá-los das mãos de Deus. Deus vai ao encontro. E quando eles fazem experiência com Jesus, Jesus se coloca diante deles e eles não perceberam que era Jesus. E eles começaram a conversar com o Senhor. Talvez Jesus está do nosso lado falando e a gente não consegue sentir a presença dele, porque a tristeza cega os olhos da alma, de ouvir, de sentir e de perceber a presença de Deus, que às vezes está gritando diante de nós. Os discípulos não entenderam que era Jesus, mas o coração deles queimava. E Jesus foi caminhando com eles e falando no meio do caminho sobre as Escrituras, sobre o sofrimento, sobre aquilo que o Filho de Deus, o Cristo, iria passar. E eles não compreendiam, mas o coração queimava. E quando chegou o lugar, eles vão se despedir. E Jesus fez de conta que ia passar adiante. Eles disseram: não vai não, já está tarde, fica conosco. Amanhã você vai embora, descansa, fica conosco. Jesus sentou com eles, pegou o pão. E na hora que ele deu graças, pegou o pão, partiu, entregou. A palavra fala que os olhos dos discípulos se abriram. Eles reconheceram Jesus ao partir o pão. E no momento que reconheceram Jesus, Jesus sumiu. Não precisa mais ver, porque agora eu vou enxergar o Senhor, não mais com os olhos físicos, mas com os olhos da minha alma, da minha fé. E Jesus então, a partir dessa palavra, vai ensinar os discípulos de Emaús e a sua igreja como nós vamos enxergar o Senhor, como nós vamos ouvir o Senhor, como nós vamos voltar a esse lugar de origem, o jardim que foi perdido, como nós vamos reconhecer o Senhor no partir o pão. E aqui tem os passos de como nós vamos viver na presença do ressuscitado. A primeira coisa que os discípulos de Emaús fizeram: saíram, não esperaram o dia amanhecer, saíram imediatamente. A prontidão, símbolo da prontidão para as coisas de Deus, símbolo de decisão, não é esperar para depois não. Saíram no mesmo momento e voltaram para onde? Foram para Jerusalém, porque Jesus havia dito: não saiam de Jerusalém até que a promessa se cumpra. Não basta simplesmente ver o ressuscitado, ter experiências extraordinárias. É preciso fazer a experiência da promessa. E a promessa tem um nome, é o Espírito Santo de Deus. E os discípulos saem e voltam para o ambiente de comunidade. E no ambiente da comunidade, eles testemunham Jesus. Nós vimos o Senhor, nós o reconhecemos no partir do pão. E quando eles testemunharam isso publicamente diante da comunidade que estava reunida pela palavra de Maria Madalena, o Senhor disse que não saiam de Jerusalém até serem revestidos da força do alto. Eles estavam em oração. Alguns não acreditavam, diziam: as mulheres nos assustaram, falando que havia visto o Senhor, mas até agora ninguém viu. E eles voltaram, foram embora. E Jesus vai trazendo um por um para esse lugar de comunhão, para esse jardim que não é mais algo exterior, mas interior. E quando é interior, nada, ninguém pode tirar. E Jesus vai ensinar como manter-se nesse jardim, que é, primeiro passo, a palavra
Quando Jesus caminha com eles, vai abrir o entendimento deles. A palavra, quando ela é anunciada, ela queimava o coração dos discípulos. É impossível viver como ressuscitado longe da palavra, sem conhecer a palavra de Deus, sem ter intimidade com a palavra de Deus. Primeiro passo para viver na vida com um ressuscitado, viver como um ressuscitado, é a palavra de Deus. Segundo passo é aquilo que Jesus fez com os discípulos de Emaús, com Maria Madalena, com João e todos os outros discípulos, a vivência de uma comunidade de fé. Eu não posso viver a minha experiência com o ressuscitado numa experiência sozinha. Eu preciso estar inserido numa comunidade de fé, em um ambiente onde a minha fé vai ser sustentada pela ação do ressuscitado. Por isso, todos que Jesus foi aparecendo atrás de um por um, Ele não diz: fica na sua casa rezando sozinho, não. Voltem para o lugar de comunhão. Se não houver comunhão, se tiver cada um para o lado, não existe a manifestação da promessa de Deus. Dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente de trabalho, se houver cada um para um lado, não existe a manifestação da promessa de Deus. Precisam caminhar juntos com o mesmo objetivo, fazerem juntos as coisas, rezarem juntos. E Jesus então reúne todos os seus discípulos e coloca um ambiente em comum. Todos. A primeira coisa que fizeram quando fizeram uma experiência com o ressuscitado é voltar para um ambiente de fé, uma comunidade de fé que vai caminhar junta, que vai testemunhar junta, que vai buscar junto o caminho do Senhor. E ali, quando eles estão reunidos e os discípulos testemunham: nós vimos o Senhor. Maria Madalena: eu vi o Senhor. E os outros discípulos: nós também vimos o Senhor. E Pedro: eu também vi o Senhor. O terceiro passo para viver como ressuscitado: testemunhar aquilo que o Senhor faz em nós, testemunhar aquilo que o Senhor age em nós. A força do ressuscitado se manifesta pelo testemunho daqueles que fazem a experiência da ressurreição. Só quem ressuscita é capaz de fazer o outro ressuscitar. Só quem ressuscita e faz a experiência da vida nova é capaz de fazer o outro enxergar a vida de Deus, a experiência em Deus, uma vida nova que é dada pelo testemunho de vida. Por isso, conversão, mudança de vida, o seu nome serão proclamado, o perdão dos pecados e a conversão a todas as nações. Palavra, vida de comunidade, testemunho e eucaristia. Reconheceram Jesus ao partir o pão. 4 passos que eu preciso para viver como ressuscitado, para que o Senhor se manifeste, para que eu possa encontrar o Senhor, ver o Senhor, ouvir o Senhor, para que eu possa ter dele as respostas, para que eu possa ter dele força. Palavra, vida de comunidade, vida de fé, ambiente em comum, de partilha de vida, testemunho e eucaristia. E nós vamos viver, quando colocamos esses passos na nossa vida, aquilo que os discípulos de Emaús vão dizer: nós vimos o Senhor e reconhecemos o Senhor no partir o pão. Quando vivemos esses passos, mesmo que fisicamente nós não vemos, o Senhor se revela e se manifesta. A força do ressuscitado se manifesta pela palavra. A força do ressuscitado se manifesta pelo testemunho de vida. A força do ressuscitado se manifesta pelos sacramentos, pelo pão partilhado, pela vida compartilhada num ambiente de fé. Quando nós vivemos isso, nós vivemos os fundamentos que o Senhor traz hoje da sua ressurreição, para nos mantermos naquilo que é a vontade e a verdade de Deus e vivermos também como ressuscitados. Quando fazemos isso, nós aprendemos a conhecer Jesus. Nós aprendemos a ver o Senhor, mesmo nas dificuldades, mesmo os desafios, porque mesmo que o homem tenha sido tirado do jardim da experiência de comunhão pelo orgulho, pela desobediência, pelo pecado dos nossos primeiros pais, o jardim agora é devolvido e colocado pela ressurreição do Senhor e pela graça do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Esse está em nós, nada mais pode tirar. E se vivemos esses 4 passos, nós vamos conhecendo e sendo conhecidos pelo Senhor, e vivendo, e vamos anunciar também: eu também vi o Senhor. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, que possamos ser conduzidos por Ele
pelo testemunho, pela palavra, pela vida partilhada de fé, pelo partir o pão, que é os sacramentos, a experiência de dia a dia conhecer o Senhor e aprender a ouvir na intimidade que é dada à humanidade, de voltar a esse lugar de origem pela ação do ressuscitado que vive e que está junto de cada um de nós. Que o Senhor nos leve a essa experiência de viver como ressuscitados. Nós queremos voltar a essa comunhão que é o jardim que o Senhor nos recebe, como fez com Maria Madalena. Eu estou vivo. Não busque entre os mortos aqueles que estão vivos. E é no jardim o lugar onde nós conhecemos o Senhor. O jardim que é o lugar da intimidade, da comunhão, de aprender a ouvir, de falar, de caminhar com o Senhor. E pedimos que o Senhor nos leve hoje, pela palavra Ele nos ensina isso. Precisamos voltar a este lugar de comunhão. Palavra, Eucaristia, vida de comunidade e testemunho nos faz voltar a esse lugar de comunhão com o Senhor.